falar sobre o juizado especial. Meu nome é Alice Castro, Ana Laura, Fabrício e Heitor. Esses são os índices, né? Definição e características, contexto histórico no Brasil, implementação do GES no Tocantins, dados estatísticas e uma entrevista que a gente fez. Bom, o juizado especial, ele foi criado pela Lei 9.099 de 95, esse o civil criminal, e pela Lei 2.153 de 2009, esse o da Fazenda Pública. Eles são órgãos destinados a processar e julgar de forma célere e objetiva causas de menor potencial ofensivo no caso das criminais e de menor complexidade no caso das civis. Tem o objetivo primário a conciliação das partes e está disponível tanto na Justiça Estadual como na Federal. No caso do Juizado Especial Civil, só pode ser atores da ação pessoas físicas maiores de 18, né, capazes, microempresas, associações civis de interesse público e sociedade de créditos ao microempreendedor. Mas não podem ser réu nesse caso as pessoas jurídicas de direito público e as empresas públicas da União, porque no caso isso seria utilizado pela Juizado Especial da Fazenda Pública. Nesse rito, né, não é necessário o acompanhamento de advogados se for o valor da causa for menor que 20 salários mínimos, e acima disso precisa, e também em grau de recurso também precisa. O Juizado Especial Criminal, ele julga crimes e contravenções penais de menor potencial ofensivo e as penas são inferiores a 2 anos de reclusão com aplicação não de multa. O Juizado Especial da Fazenda Pública, ele também é de menor complexidade e é até 60 salários mínimos, não só 40 igual o outro. Nisso, são causas que têm o interesse do Estado, do Distrito Federal, territórios ou municípios e suas autarquias, instituições, tudo isso. Bom, aí os princípios essenciais do juizado especial, eles são regidos pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. E tudo isso tem a finalidade de permitir uma solução mais fácil para os conflitos e mais simples que no procedimento comum. É possível que cidadãos sem a necessidade de advogado mesmo, com pouca instrução jurídica, sem formação jurídica, consigam fazer os próprios processos. Então ela traz uma autonomia e muitos indivíduos isso pode incentivar eles a ajuização, porque eles se sentem desmotivados tendo que arcar com advogado, essas coisas, e esse tipo de processo ele é gratuito. Então também é um processo mais simples, a linguagem é mais acessível e é isso. Falando agora um pouco sobre o contexto histórico da criação dos juizados especiais, desde a Constituição de 1988 ela já trouxe expressamente a previsão da criação dos juizados, tanto no artigo 24, inciso 10 e no 98, no inciso 1º. O artigo 24, inciso 10, dispõe que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. Já o 98, no inciso 1º, aduz que a União, no Distrito Federal e nos territórios e os Estados criarão os juizados especiais, promovidos por juízes competentes para conciliação, julgamento e execução das causas. Bom, mesmo previsto na Constituição, ainda não era exercido ainda muito na prática. Diversos projetos de lei tramitaram no Congresso até que em 1995, como a Alice comentou, foi aprovada e sancionada a Lei 9.099, no dia 26 de setembro, que trata mais especificamente sobre os juizados especiais. Então, a criação foi pela Lei 9.099 e foi resultado de um contexto histórico onde houve necessidade de desburocratizar o acesso à justiça, tanto porque ela tem uma linguagem mais acessível, como em alguns casos não precisa de advogado, como a Alice comentou. E o contexto da criação desses juizados foi pelos cidadãos se sentirem desmotivados a buscar seus direitos, devido às dificuldades dos procedimentos e aos altos custos para pagar advogado, pagar as custas processuais. Então, essa situação gerou um movimento crescente em direção à reforma do judiciário e culminou na proposta da criação desses juizados para facilitar e diminuir o tempo que as pessoas entram com os seus processos. No ano de 2001 foi sancionada a Lei 10.259, em 2 de julho, que criou os juizados especiais federais, que trata mais, que a competência dele é da Justiça Federal. E como a Alice comentou, no ano de 2009 teve a criação dos juizados especiais da Fazenda Pública, que trata de assuntos relacionados aos estados, municípios, etc. Só para complementar um pouco a fala do Fabrício, falar um pouco sobre o Tocantins, né? Junto com os outros estados, ele também seguiu, depois da aprovação da lei dos juizados especiais, ele seguiu a implementação deles aqui no estado, no caso. E a gente vê que inicialmente foram 4 comarcas, né, que foram implementadas, a comarca de Palmas, Gurupi, Araguaína e Porto Nacional. Vale lembrar que nessa época o estado do Tocantins era um estado muito novo, né, que ele foi fundado em 88,
e essa implementação hoje está também em outras comarcas. Né? E para a gente ver isso em outros dados estatísticas no nível Brasil, a gente fez uma sessão só para isso, no caso. Né? E a gente observa, a gente usou na verdade essa pesquisa, esse diagnóstico dos juizados especiais do CNJ de 2020, que foi o mais recente que a gente encontrou para trazer para vocês, que é uma análise que eu acho que foi a mais ampla, assim, que englobou mais juizados e tudo mais, na pesquisa. E a gente viu, e aí aqui tem alguns dados dos grupos que foram pesquisados. A gente vê que 60% dos juizados especiais estaduais estão na pesquisa, que ao todo são 3.727 em 2020, no caso, e 66% dos federais que foram pesquisados, no caso. E um detalhe que eu esqueci de falar, que aquele QR Code, se alguém tiver curiosidade, pode apontar o celular que tem o PDF na íntegra de todo esse diagnóstico. É bem interessante. A gente trouxe aqui de uma maneira bem resumida, né? Mas se você quiser ver na íntegra, tem mais de 100 páginas, tal, é bem completo. E aqui a gente quis ilustrar a questão da celeridade do processo. Que o Fabrício falou bastante disso, né? Que um dos incentivos principais foi exatamente para melhorar um pouco a questão da morosidade processual, enfim. E a gente vê que essa pesquisa, no caso, concluiu que assim, a justiça comum, ela leva em média 3 anos e 7 meses para concluir um processo, desde o início da petição inicial até uma sentença, enfim, um acordo. E os juizados especiais, no caso, leva 1 ano e 6 meses. Então a gente vê que os juizados especiais, eles excluem uma boa parte desse tempo que poderia levar numa justiça comum. A gente vê que a duração é de 138%, quase 139% a mais na justiça comum. Então, bem mais que o dobro, no caso, né? E aqui a gente também tem um caso do índice de conciliação. Aqui, no caso, é uma comparação entre 2015 e 2019, né? Que foi um intervalo curto de tempo, mas que a gente já vê uma melhora, no caso, né? E a gente vê, aqui, no caso, era 8%, é porque não está mostrando os números, mas aqui era 8%. Na Justiça Federal e subiu para 2019 para 18%, então teve um acréscimo de 10%. E na Justiça Estadual você pode ver que o índice já era bem maior, até por conta dessa implementação que foi antes da Federal e tudo mais, que às vezes já estava engateado, né? Mas, e aí na Estadual a gente já vê que antes já era 18% e pulou, se não me engano, para 21%, de índice de conciliação, no caso, que é uma coisa que colabora para essa celeridade mesmo, que é uma característica do Juizado Especial. E aí também foi uma coisa muito relevante hoje em dia, são os sistemas informatizados, né? Os processos hoje são, em grande maioria, eletrônicos, né? Tem estados que não conseguiram ainda implementar todos os processos eletrônicos, né? O Tocantins, eu acho que é um exemplo grande disso, que hoje quase 100% dos processos são eletrônicos. E foi pesquisado os sistemas utilizados pelos juizados, né? Esses aqui são os sistemas que são mais utilizados, no caso, o primeiro é o PJE, depois o SAG, depois o ProJude. Só que o EPROC não ficou entre os mais utilizados, mas ficou entre os melhor avaliados entre eles todos, no caso, que é questão de interface usuário, a questão de queixas mesmo, né, de estabilidade e tudo mais, né. Esse problema de estabilidade sempre ocorre, mas assim, né? E aqui tem uma outra questão, né, a gente trouxe uma questão que é importante, que mostra, no caso desse documento do CNJ, né, que foi uma pesquisa que são edições itinerantes, no caso dos juizados especiais, que vai mais ou menos naquela questão da justiça móvel, né? Que às vezes é feita com vans, aqueles como se fosse um motorhome, assim, né? Aqueles ônibus que eles vão. Às vezes, em comunidades ribeirinhas, eles vão com barcos para atender as pessoas e tal. E em 2019 foram feitas quase 3 mil ações. Esse dado provavelmente já aumentou bastante, né? Por conta que é um pouco desatualizado, 2019 para cá. Mas em 2019 foram quase 3 mil ações, e a gente pode ver que quando foi feita essas questões itinerárias, né, que no caso aqui foi citado como exemplo a área quilombola e indígena, a gente observa que assim, o índice de conciliação e índice de julgamento também é bem alto no caso, né? 93% foram feitas conciliações nos casos que foram atendidos, no caso, né? Então é bem interessante a gente observar essas questões, como às vezes a eficiência é muito melhor para esses casos que são, às vezes, de menor quantidade o valor da causa é menor, né? Então, se torna um instrumento bem interessante. Aí, a gente realizou a entrevista por meio escrito, por causa da nossa disponibilidade, por causa da disponibilidade da juíza também. Ana Paula Brandão, ela é titular do 2º Juizado Especial.
civil e criminal aqui da comarca de Palmas. A primeira pergunta foi, a gente fez um pedido para ela se apresentar, contar um pouco da carreira dela, por que ela escolheu o curso de Direito, onde ela cursou, por que ela escolheu a magistratura, e eu vou ler um pouco da fala dela. Sou natural da cidade de Goiânia, fiz a minha graduação em Direito na PUC Goiás, e ela disse que sempre quis fazer o curso de Direito e que a magistratura sempre foi a preferência dela. Ela tinha o sonho de poder ajudar o próximo com o trabalho e ela viu na figura do juiz de Direito essa oportunidade ímpar e, ao mesmo tempo, um desafio por ter que decidir a vida das pessoas em 3 vertentes, segundo ela, ao ver dela, as mais importantes, que é em relação à liberdade, à família e ao patrimônio. Ela relatou que passou no concurso em 96, que foi o segundo concurso da magistratura do estado do Tocantins. Ela disse que trabalhou em várias outras comarcas antes de chegar na de Palmas. Trabalhou na de Pium, Peixe, Figueirópolis, Arapoema, Palmeirópolis, Paraná, Miracema, Gurupi e só depois chegou em Palmas para ser titular do 2º Juizado Especial Civil e Criminal desde 2002, ou seja, tem mais de 20 anos aí que ela atua na área e ela passou no concurso 1 ano depois da lei do JEX ter sido sancionada, então ela tem muita experiência na área. E aí então a gente partiu para as perguntas. Ela falou um pouco sobre, a gente pediu para ela falar um pouco sobre os pontos positivos, né, da instituição do JEX para a justiça brasileira, principalmente com relação ao amplo acesso, né, da justiça. Quando a gente começa a refletir sobre a institucionalização dos juizados especiais, sempre correlacionado vem a discussão sobre o acesso à justiça, né, a democratização. Então, ela disse que, ao ver dela, a lei dos juizados foi um avanço para o judiciário brasileiro, principalmente por causa dos critérios que a gente anteriormente citou, que é a informalidade e a celeridade são os pontos-chave dessa lei. Ela acredita que o fazer justiça há de estar apoiado na resposta imediata ao cidadão, objetivando não contribuir para o perecimento do direito desse cidadão, né? Às vezes, na justiça comum, o trâmite processual é muito longo, às vezes o próprio direito acaba se perdendo, né? O objetivo pelo qual a pessoa ingressou na ação, às vezes por causa da demora, por causa da burocracia e tal, às vezes ao final do processo há uma decisão, mas ela não é eficaz para o que ele anteriormente havia ingressado, né? E aí a gente colocou uma outra fala dela, que eu vou parafrasear aqui. Vi nos juizados especiais uma alternativa fantástica para lidar com pessoas menos favorecidas, que não têm condições de pagar advogado, pessoas simples que batem à nossa porta à procura de seu direito, pois tiveram seus serviços de energia e água suspensos, ou que possuem restrições em seu nome, acidentes envolvendo veículos que não obtiveram acordos, e uma infinidade de situações envolvendo o consumidor e os seus direitos. Para a próxima, a gente pediu para ela falar um pouco sobre os juizados aqui no Tocantins. Ela relatou sobre a divisão que hoje em dia ocorre, né, a quantidade de juizados que existe. Então, aqui na comarca de Palmas, nós temos 3 juizados especiais civis e criminais, eles são juntos, não são separados, e 2 juizados da Fazenda Pública. Ela diz que com a unificação das secretarias dos juizados, ela percebe que o atendimento ao cidadão ficou mais célere. Tanto a sua ida ao balcão para efetivar o protocolo, até o acompanhamento de todo o trâmite processual. Sobre a atuação dela, ela diz que ela procura, durante as audiências, sempre explicar para as partes, quando elas vêm desacompanhadas de advogado, o trâmite da ação, a questão do recurso, tentando esclarecer ao máximo para aquelas pessoas que não têm tanto conhecimento jurídico. Ela ressaltou ainda que, apesar de ter todo o empenho em contribuir para a duração razoável do processo, nem sempre isso é possível, por causa da burocratização e ao acúmulo de serviços que por hora acontecem ainda na justiça. Mas ela acredita que estamos caminhando para atingir esse objetivo final, que é o da celeridade e da duração razoável. Concomitantemente à pergunta anterior, a gente perguntou se, para ela, na visão dela,
o Juizado Especial aqui na comarca de Palmas tem conseguido atender de forma satisfatória a população de baixa renda e, se sim, quais ações, ao ver dela, tem contribuído para isso. Ela elogiou o trabalho de ampliação do acesso à justiça que o Tribunal de Justiça aqui do Estado tem realizado e ressaltou a importância que o trabalho individual, tanto dos magistrados quanto dos cidadãos também, exerce sobre a perspectiva de promoção da diferença na justiça. A fala dela ficou assim: o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, com sua fantástica política de inclusão, vem ministrando palestras nas escolas, fóruns, convidando diversos segmentos da sociedade para compartilhar experiências, troca de ideias, discutir os direitos e deveres do cidadão, levando a sociedade mais perto do poder judiciário. Ela diz que gosta de trabalhar nos juizados porque sente que ela está mais próxima da sociedade, porque ela diz que trabalha para o povo e para servir o povo. Ela disse também que é como um trabalho de formiguinha, que se cada ser humano fizer sua parte, teremos a oportunidade de viver em um mundo melhor. É como plantar uma árvore, com certeza a geração futura descansará em sua sombra. Então, o trabalho que se realiza hoje, com todos, talvez os efeitos não sejam tão evidentes hoje em dia, mas com certeza no futuro será. Você vê a tendência, né, dela valorizar bastante essa questão da simplicidade do processo, de tentar prezar realmente pela celeridade, né? Por e a aproximação com o cidadão, né? Porque por vezes a justiça se distanciou muito, né? Queria toda aquela imagem que a justiça é inacessível, que ali só existem autoridades, mas ela falou muito sobre essa questão da humanização. E essa questão também da celeridade, muitas vezes os processos ficam tão longos, às vezes, que as pessoas acabam se desgastando e depois até desiste e tal, de ainda continuar com ele. Então, assim, é bem complicado. E essa é uma questão dos juizados, é exatamente para isso. Eu acho que facilita, né, muito as pessoas recorrerem aos seus direitos e tal, e solucionarem esses conflitos. Enfim, e foi isso. Obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada.